Tá querendo achar o homem da sua vida ou a mulher da sua vida e não consegue nem achar, ou às vezes até acha, mas não consegue fazer com que esse relacionamento seja duradouro e vá pra frente? Já pensou que teu inconsciente pode estar te pregando uma peça? Vamos falar disso no vídeo de hoje. Meu nome é Jennifer Lepolt, eu sou coach emocional e no vídeo de hoje a gente vai manter na minissérie de padrões, onde a gente explica justamente por que as pessoas não atingem os resultados que elas gostariam. O caso de hoje é de uma mulher, 39 anos, bem-sucedida, porém que está solteira e que está pegando a questão de relacionamento. Ela gostaria de achar alguém, um parceiro para a vida dela e não está conseguindo fazer isso acontecer agora. Só para vocês entenderem e eu poder contextualizar essa situação, essa mulher então é uma mulher que já fez vários cursos de autoconhecimento, então o adulto dela, se você não lembra o que é adulto, a criança e o pai interno de cada um, vai no primeiro vídeo da série que tá aqui, da minissérie de padrões, para que então você possa entender em que contexto, em que base a gente tá falando. Mas então o adulto dela, que é a bolinha do meio, ou seja, aquela pessoa construtiva, quando a gente já sabe o que quer, ela quer muito esse relacionamento. Tudo que ela fez de autoconhecimento, ela já sabe exatamente o homem que ela quer na vida dela. Porém, lembrem-se que quem toma as verdadeiras decisões durante o nosso dia a dia é o nosso inconsciente, que representa 95% das nossas ações. Ou seja, se você acha que você manda em você, saiba que o teu inconsciente manda muito mais em você. Então vamos lá. Ela conscientemente quer esse relacionamento perfeito, já sabe exatamente que tipo de relacionamento ela quer. Porém, qual que é o inconsciente dela, o que ele tá dizendo? E pra gente entender o inconsciente dela, a gente tem que voltar na criança interior dela. Aquela essência dela, né? Então não só a essência dela, mas tudo que a criança dela viu durante a primeira infância dela. Então eu vou explicar um pouquinho quais são os padrões da família dela e por que a criança dela não quer se relacionar, não quer achar esse homem. Então vamos lá. Então, para vocês entenderem, o pai dessa mulher, o que acontecia? O pai dessa mulher perdeu o pai dele, que era muito rígido e não era uma pessoa que dava carinho pro filho, né? No caso do pai dessa cliente, não dava carinho para ele, então uma criança, né, o pai dessa cliente, uma infância muito sofrida, um pai sem dar carinho, faleceu muito cedo. A mãe desta criança ficou amargurada, né? Então a avó dela, da cliente, ficou amargurada com a morte do marido e acabou se tornando uma mãe muito rígida, insensível e que não dava nenhuma demonstração de afeto para esse garoto que era o pai da minha cliente. Esse garoto, quando ele cresceu, acabou se tornando muito mulherengo. E aí a gente conta o padrão familiar, porque quando a gente analisa, né, os tios da minha cliente, ou seja, os irmãos do pai dela, a gente entende que todos eles têm um padrão de ser mulherengo. Uma hipótese, porque aqui nesse sentido a gente trabalha em questões de hipóteses, uma hipótese desses homens dessa família terem tido um padrão de mulherengo mostra então que são crianças carentes de afeto e acabaram procurando em diversas mulheres, procurando um afeto que pudesse preencher aquela solidão que aquelas crianças estavam sentindo dentro delas. Dentro desse homem, então, que não aprendeu a receber carinho, também não aprendeu a dar tanto carinho para as filhas, mas que principalmente teve um padrão de ser mulherengo, ele acabou encontrando e se casando com a mãe da minha cliente e acabou tendo um casamento não muito feliz, porque ele já trazia do padrão de família dele, o pai faleceu, então não tinha uma representação de pai, e uma mãe muito rígida, então ele acabou sendo mulherengo e trouxe esse padrão dentro do casamento dele. Então acabava traindo a mãe e etc. Essa mãe, em contrapartida, quando era pequena, ela foi abandonada pelos pais e acabou sendo criada por uma tia que também via ela mais aquelas histórias que a gente acaba sabendo, né, que adota a sobrinha, que muitas vezes meio que pra ajudar em casa do que como realmente uma filha. Então também uma mulher que cresceu amargurada, sentida e sem essa sensação de afeto. O que acontece? Esse tipo de coisa acontece na infância dessas pessoas. Tanto o pai quanto
quanto a mãe dela não receberam afeto na infância delas, não sabiam como repassar isso pros filhos e tiveram um casamento muito ruim porque elas acabaram casando meio assim que na época tinha que casar, então não tinha realmente amor na história, então uma mulher carente, desprovida de afeto familiar, encontrou esse homem que também era um homem infeliz em relacionamentos e acabaram tendo um relacionamento bem negativo, né, onde o pai traía, a mãe era infeliz e consequentemente a minha cliente, então voltando na minha cliente, nessa mulher que estamos falando hoje, que tem dificuldade de relacionamento, viu a infância inteira dela um relacionamento muito perturbado entre o pai e a mãe. Então o pai traindo, o pai extremamente machista, quando a mãe traiu também, a que acabou traindo acabou sendo super complicado. Então um relacionamento, uma percepção de um casamento muito negativo. Então, homens são cafajestes, homens traem, um casamento a mulher é infeliz. Percebe quantas ideias o inconsciente dela tá trazendo sobre casamento? Ou seja, enquanto ela não tinha voltado, que foi uma coisa que a gente fez justamente no coaching, voltamos na emoção da criança dela para então perdoar e entender o porquê que os pais dela estavam tendo esse tipo de atitude. Ela então não conseguia administrar, ou o subconsciente dela não queria se relacionar e encontrar realmente alguém, porque lá no fundo, por mais que ela encontrasse um homem da vida dela, ela estava com medo de repetir certos padrões, ela estava com medo que dentro de um relacionamento ela acabasse se tornando essa mulher infeliz e criasse a realidade que ela viu quando pequena dentro de casa. Então percebam que muitas vezes a gente sabe o que quer, mas ainda tem o que a gente sempre fala, o que eu sempre falo nas lives do Insta, inclusive com os meus clientes, essa questão de limpeza de padrões, a gente limpar o nosso lixo. Não é só a gente saber o que a gente quer, mas também limpar aquilo que não faz mais sentido pra gente. Que se a gente não for lá no nosso inconsciente, não limpar, não transmutar isso, de alguma maneira a gente vai repetir isso na nossa vida. E aí que vem aqueles famosos karmas, né? Ai, deve ser karma. Também, talvez seja karma, mas é uma repetição de padrões, na verdade, que você tá tendo. Essa mulher tá evitando repetir padrões porque ela teve muita dor na infância dela, então ela tá evitando se relacionar e ao mesmo tempo ela quer isso. Então depois que a gente fez essa limpeza, o caminho para ela se relacionar fica muito mais fluido. E você? Você acredita que você tem algum tipo de padrão desse dentro do teu inconsciente que você talvez tenha visto na sua infância, ou que você tenha escutado muito que homens são cafajestes, são malandros, e que você de alguma maneira está impedindo, se boicotando de encontrar então um verdadeiro parceiro ou parceira por acreditar que se você tiver esse relacionamento você provavelmente vai ser infeliz? Será que não tá na hora de você voltar lá no teu passado e fazer um pouco de limpeza emocional para que você possa ter um futuro novo e alinhado com quem você realmente é? Se você gostou desse vídeo, põe um like aqui, segue a gente para assistir os próximos vídeos da minissérie de padrões, que a gente sempre tá aqui trazendo alguns casos para vocês, para ver se vocês se identificam. Qualquer dúvida, anota aqui embaixo e é isso aí. Ótima semana, grande beijo!